Esse é o podcast Vozes do Saber e eu sou o João Marcos e hoje nós estamos aqui com duas personalidades importantíssimas, dois segundos tenentes, né? Segundo tenentes do nosso glorioso Exército de Caxias, certo? Certo. Tá certo. Juan Bravo e Mariano Neres, certo? Os caras são fera, né? Beleza, nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Bom, o podcast ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio aqui em Vargem Grande Paulista que é baseado em princípios e valores cristãos. Então, nós não temos serviço religioso aqui, mas nós utilizamos no nosso dia a dia aqui os princípios bíblicos, né? De amor ao próximo, amor a Deus. Aqui a gente não tem briga, não tem palavrão, não tem bullying e também não trabalhamos com as ideologias nefastas que estão destruindo a família e a sociedade brasileira, né? Que infelizmente querem colocar goela abaixo. Nós trabalhamos também com o Sistema Mackenzie de Ensino. O Sistema Mackenzie de Ensino ele foi desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, que são 150 anos de experiência na área educacional. Então, é um sistema muito sólido, robusto e que, de fato, vai dar um diferencial para você, se você quiser vir estudar aqui, ou para o seu filho, caso você esteja procurando uma escola de qualidade e que seja cristã. Também ele é oferecido pela Azione, que é a empresa que cuida de toda a parte visual, audiovisual, né, edição de vídeo, mídias sociais aqui do podcast e do colégio. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Antes de começarmos, deixa eu entregar para vocês uma lembrança do canal. E pode abrir. Também tem uma lembrancinha pro senhor. Opa, um iPhone? Oh, tá bom. Tá, pode abrir aí. Vamos ver. Ah, uma medalha. Divisão Expedicionária. Me explica aí melhor. É, na verdade, uma moeda colecionável. Ah, legal. A propósito, eu já tenho uma bacana dessa aqui, Sim, que eu acabei ganhando, né? Quando o senhor estava, né, se formando lá. Isso. Nós vamos falar sobre isso aí. Beleza, muito obrigado. Vou pegar essas caixinhas aqui. Bom, beleza, vocês são segundo tenente, né, da reserva. Isso. R2. R2. Né? R2 porque vocês... Existem dois tipos de reserva, né? Reserva que recebe, se aposenta ou por invalidez, tá, ou pelo tempo de exército, e existe a reserva não remunerada, que nós nos encaixamos nessa. Isso. porque vocês saíram... Antes, para ser da reserva remunerada, ele precisa chegar até capitão. Capitão mede aí 10 anos de serviço. E aí o R2, que é o temporário, ele só pode chegar até 7 anos. Ele fica até 7 anos, no máximo 7 anos. Então ele não tem como cumprir os 10 anos. Antigamente tinha uma brecha. Isso aí, né? Até os mais antigos contam, né? Que antigamente um tenente ele podia ficar até 10 anos. Tá. Só que aí entrava em contradição com o que eles mesmos diziam, né? Porque a partir de 10 anos, ninguém mais pode tirar o cara do exército. Não pode tirar. Não pode. Ele faça o que fizer, ele não sai do exército. Mas entendeu? por quê, exatamente? É pelo normas, tempo de Norma. serviço. Então, cumpriu 10 anos, acabou. Meio que... Vai ficar lá. Às vezes o cara, ele se esforça, ele luta até cumprir 10 anos. Aham. Chegou em 10 anos, ele, tô tranquilo, agora Essa ninguém me é a tira mais daqui. Né, que a gente fala. Coxambra. Coxambrar, Sim, ninguém mais tira ele de lá. E aí, R2 chegava, temporário chegava a 10 anos, e eles, peraí, mas temporário tá chegando a 10 anos, a gente não pode mais tirar os caras, eles estão ficando aí, então vamos reduzir isso para 7 anos. Aí reduziram para 7 anos. Então, um tenente temporário, assim como também o soldado, né, que querendo ou não, o soldado ele é temporário, ele não é permanente, né, não tem um soldado lá de 50, 40 anos, não existe, ele Não só pode tem. ficar, não existe, ele só fica 7 anos também, como cabo, como sargento temporário, a mesma coisa, até 7 anos de serviço. Você falou que capitão que se aposenta, abaixo de capitão não se aposenta? Pode se aposentar se ele for de carreira. Se for um oficial de carreira formado pela AMAN, não chegar a ser oficial, não chegar a ser capitão, no caso, mas nesse meio tempo acontecer algum problema que ele precise se aposentar, ele se aposenta. Mas pelo tempo de serviço, se aposenta só quando é capitão. Antes disso, se acontecer algum acidente, aí entra pro... A partir de capitão que ele se aposenta. Isso, exatamente. Tá. Porque para chegar a capitão são 10 anos, né? Em média 10 anos. Então a gente fala que é capitão porque é capitão pra cima, né? Tá. Depois dos 10 anos. Antes não... Então, eu fiz tiro de guerra, né? Não sei nem se existe isso ainda. Existe. Tiro de guerra. E eu era recruta, né? Eu sou da reserva, certo? Tô no mesmo barco que vocês. Eu sou soldado, então, né? Soldado sim. R2, mas não posso ser convocado mais, né?
Tem Então, uns 59? o quase sistema 60. Dependendo da precisão. eu acho que o tempo são até 44 anos, 34 anos, alguma coisa assim. Mas o que acontece na convocação, quando acontece alguma coisa? Eles chamam por... aconteceu alguma coisa esse ano. Eles vão chamar do ano passado. Não deu do ano passado, chama do ano retrasado. Tá. E assim vai. Uhum. Então, para chegar nos mais antigos, demora. Ah, mas vai Demora. ter quantos E também, milhões? e também não é bagunçado, né? Vai chamar... Se acontecer esse ano, chama do ano passado, aí vai pro quartel treinar, e aí depois vai exatamente pra guerra. E aí vai assim, vai chamando. Aí vai pro quartel, treina e vai pra Tá, entendi. o conflito. Tá, então eu sou soldado R2, sou da reserva, vocês... E aí, por que vocês não fizeram o exército normal? Vocês não fizeram o exército normal. Não é exército normal, né? Vocês não serviram como todo normal, mundo. Você lista normal. Vai lá na junta militar, e aí é convocado. Vocês foram para o CPUR, certo? CPUR, São Paulo. CPUR é livre para todo mundo? É mais livre, ou mas tem os encaixes. Eu não fui com a intenção de entrar no CPUR. Eu fui me alistar normalmente e de lá me indicaram, né? Porque eu tava fazendo a faculdade na época. De lá falaram que você pode entrar pro CPUR. Aí me falaram um pouco como era, mais ou menos. Só falou que era menos pior, digamos assim, do que servir como soldado. Aí eu falei, então vamos. E aí chegou lá e conheci. O meu caso foi diferente, né? Até, assim, como eles trataram isso foi diferente. Eu conheci pelo meu tio, né? Ele conheceu o CPUR e tudo, se alistou lá, e ele me indicou. Então, a minha infância inteira prestar CPUR. Tá. E aí, quando eu me alistei normal, né? Atualmente é pelo site, né? Entra lá no site, a pessoa se alista por lá e depois ela é chamada na junta militar. Às vezes nem é chamada. Às vezes lá mesmo eles mandam a dispensa e já era. Tá. Mas eu coloquei que eu queria servir, então eu fui chamado lá na dispensa. Fui chamado na junta militar. Quando eu fui chamado, eu falei... primeiro tem as entrevistas, né? Que eles fazem tudo, perguntam as coisas... Saúde, exame normal, saúde. Isso, Aí eu falei, olha, eu quero prestar pro CPUR. Aí um já virou pro outro e falou assim, olhou pro outro assim e falou, de onde você conhece o CPUR? Aí eu falei, meu tio me indicou e tudo, queria prestar, né, e tal. Ele falou, não, beleza, espera um pouquinho aí. Aí eles chamaram alguém mais antigo, não lembro se era um sargento, né, um cabo. Chamaram ele, aí ele veio e perguntou, você conhece o CPUR de onde? Eu falei, meu tio indicou e tudo, né, eu queria prestar e tudo. Aí eu falei, beleza. Aí ele foi lá, anotou em um papelzinho assim, endereço, horário e dia. Entregou assim e falou, esteja nesse endereço aí, nesse tal dia, nesse horário. E aí lá você vai saber o que fazer. Aí era o endereço do CPUR, um dia específico, Esse horário. E aí eu fui pra lá. Aí começa... Quando me entregaram esse papel, eu achei que era... Mas verdade. o cara que faz o CPUR, ele tem assim um status... Não vamos levar, né, assim, muito em status, vai, porque também não é bem por aí. Mas ele tem um nível assim, de visão melhor do que os outros, por exemplo, que faz o quartel normal. Com certeza, você entrou lá, 2 entraram, um no quartel normal para ralar e o outro entrou no CPUR. Com certeza. Vamos falar bem limpo, né? Recruta entra mais para limpar banheiro e cozinhar. A gente aprende isso também, né? Que não tem como não passar. No internato, né? Exatamente. Internato é sofrido. Você faz papel de soldado mesmo. Não tem ninguém lá pra prestar esse no caso, serviço. tem uma coisa que fala no exército, né? Que todos nós somos soldados. Isso. E aí lá dentro existem as patentes diferentes. Só que a diferença do soldado para o aluno de CPUR é que o tempo que ele passa no seu ano obrigatório é focado nos estudos, no aprendizado para dentro do exército, né? E aí depois do tempo, antes da escolha da arma, cada um escolhe uma arma e se especializa especificamente, né, para aquilo. Como é que é esse negócio de escolha? Quais são as armas que tem? Nós temos armas, quadros de serviço. Temos infantaria, cavalaria, artilharia, intendência, comunicações e matibel, né? Que é material bélico. Engenharia também. E engenharia, esqueci de engenharia. No caso, eu era da infantaria, né? Tiro Infantaria. Pô, se soldado é só para limpar banheiro, o que o tiro de guerra faz? Então, é porque assim, a gente falou soldado, mas acho que foi meio precipitado. Até desculpem os soldados aí, que não é bem assim. Recruta. Recruta entra no exército para isso. Porque não tem assim, não tem uma empresa terceirizada que vai lá cozinhar, é como se fosse uma empresa, né? O exército é uma empresa. Não tem uma empresa que vai lá para cozinhar, para lavar, não tem. Alguém de lá tem que fazer isso, entendeu? Então são os recrutas. Aí ele passa um ano como recruta. Aqueles que se destacaram durante o ano, né, que não tiveram FO negativo,
não foram presos, coisas do tipo, se destacaram, eles podem continuar no próximo ano. Tá. Aí o cara tem a oportunidade de repente, ir para um outro quartel, realmente colocar em prática, assim, o serviço de soldado, entendeu? Aí ele vai ser soldado. Aí ele vai ser soldado, aí ele vai, dependendo do quartel onde ele tá, exercer alguma função diferente. Se ele for por um quartel de cavalaria, por exemplo, que tem mais blindado, ele vai mexer com blindado, entendeu? Aí muda, mas enquanto ele tá no período ali de recruta... O recruta, ele é um faz-tudo, né, digamos assim. Perfeito. Ele vai aprender um pouco de cada coisa. Por exemplo, a arma de intendência, ela vai cuidar da logística do quartel e da parte da cozinha. Uhum. E aí o soldado ele vai passar por todas as armas, vai passar pela mecânica, né, que é o matbel, pela manutenção das armas. E aí, se ele se destacar positivamente, né, Isso. aí no ano seguinte, o mais comum de acontecer com o soldado é que ele se engaje, né, que a gente fala, na arma do quartel dele. Então, se ele está num quartel de infantaria, ele vai se engajar na arma de infantaria. Se ele está num quartel... Engajar matbel, é se efetivar. Isso. Porque tem o efetivo variável e o efetivo profissional. O profissional já é o soldado, o variável é o de recruta. E aí ele se engaja, só pode ficar 7 anos, né? E aí ele fica mais 7 anos, né? 8 contando com o de recruta, mas Isso. engajado são 7 anos. Isso. E aí depois que ele chega a soldado, ele pode chegar a vir a ter sargento temporário. Só que são poucos que conseguem, porque... Depende precisa- do... Ele precisa se destacar muito. Se Exatamente. destacar muito. E se todo mundo fica 7 anos, como é que passa dos 7 anos? Qual que é a... Não passa. no Não, caso. mas tem que passar, né? Não O tem senhor gente diz- lá... Não, como é que só para ficar mais que 7 anos tem que entrar pela Isso, aí tem essas que entrar coisas? pela Alguma MAN, academia. pela Ah, ESA. tá. Isso, exatamente. Escola de sargento... Isso. Tem gente que fala... Por às vezes- quartel é 7 anos no máximo. Isso, 7 anos no máximo. Tem gente que falava no quartel que tinha como, mas aí precisa conhecer muita gente, né? É. Precisa ser peixe, que a gente fala. Conhecer alguém bem grande pra continuar. Isso. Então tem infantaria, cavalaria, Cavalaria. que foi a que vocês escolheram, que eu tô vendo aí. Por que Exatamente, vocês isso. escolheram cavalaria e não infantaria? Ou Cara. tem outro lá, na cavalaria que mexe com Com os blindados. os Blindados, Isso, cavalo. cavalo, né? Também. Isso. É que, Por na quê? verdade, há uma confusão, né? Até a gente, pelo menos eu, antes de entrar, não sabia que cavalaria não era uma palavra proveniente de cavalo, né? É. Vem de áquiva, que significa combater em vantagem de posição. Tanto que as primeiras tropas de Isso. cavalaria eram montadas em elefantes. Sério. Não é, né? O pessoal fala, cavalaria Já é só a cavalo, Isso, né? Não. Exatamente. É a pessoa combater com vantagem de posição, seja ela qual for, é a cavalaria. Ah, É, está por cima. Vantagem tá. de posição. Obviamente que montar em elefante não foi aqui, né? Não. Não. Enfim, onde foi isso aí? Vixe, aí... Aí. Deve É ter bem sido nos na primórdios. Índia, nas Arábias. Lá. Lá tem elefante, né? Eu acho que tem. Tomara que Lá tenha. Camelo eu sei que tem. Beleza, então vocês escolheram cavalaria, mas por que não infantaria ou não outras? Engenharia, por exemplo. Engenharia deve ser top, né? Ficar lá nos radares. Não é bem assim. Não é bem assim. Bom, eu, de início, eu fiquei em dúvida entre infantaria e cavalaria. O que eu queria, eu pensei assim, acho que foi o mesmo pensamento nosso, assim, né? Eu quero ir pra ralar, não quero ir pra ficar acochambrando, não, quero ir pra... Entendeu? E aí eu pensei, bom, o que mais faz isso é infantaria e cavalaria, né? Que são as armas bases, né? Que a gente fala. As armas que base. A infantaria, ela rala muito o corpo, né? Ela vai... Enquanto a cavalaria tá indo no blindado, a infantaria tá indo do lado fazendo a proteção. Então Sim. são as duas armas bases que a gente Vocês sempre vão no blindado. Sempre tá lá no... Blindado é o tanque, né? fala. A É, gente ou chama. no blindado... No Jeep, Isso, no Jeep. Isso, conforto, no ar-condicionado. Exatamente. É. Renegade. Vocês vão no Renegade ou no Compass? Como fazer melhor, né? É, né? Então, e assim, depois eu analisei bem, assim, e falei, pô, infantaria, os caras, eu quero ralar, mas acho que os caras É demais, né? ralar mesmo, né, Mas assim. como é que eles fazem na infantaria? Eles... A cavalaria, o pessoal fala que é a ponta da lança, mas a infantaria ali é... De tudo... É só o imaginar- vento, assim, né? É sugado, né? Que a gente fala. Que É muito entre sugado. passar o dia inteiro molhado... Não enfim. não tem folga. Mas não ele, tem folga. a infantaria, que nem tá tendo essa guerra aí lá no Oriente Médio, aí tem os soldados A infantaria é aquela linha de frente. que vai com a metralhadora, Linha de frente. pá, pá, A pá, pé. É.
São eles. São eles. Mas o cara que escolhe ser infante, ele faz isso porque gosta mesmo, porque... Tem uns que vai porque é jogado, tem uns que já são mais... A gente falava que era tudo doido, né? Exatamente. Mas no caso, vocês conseguiram escolher porque vocês tiveram uma nota melhor, Sim, se desempenharam sim, melhor, pra vocês escolher. escolhem. Sim. O ruinzão vai pegar o que sobrar. A Exatamente. cavalaria foi uma das... Eu acho que foi uma das que fechou primeiro, né? A cavalaria fechou primeiro. Então, ainda bem, né? Que a gente conseguiu escolher a cavalaria. O senhor comentou até da engenharia, né? Que fica lá no radar e tudo, mas também não é bem assim. O pessoal de engenharia também rala, né? Eles também ralam bastante. Mas é assim, literalmente como se fosse uma engenharia civil. Ah, tá. Igualzinho. Então eles, assim, a gente tá fazendo tá reconhecendo um lugar. Aí chegou um rio, não tem como passar, não dá profundidade pro blindado passar, porque tem uns blindados que conseguem, né? Outros não. Aí dá uma profundidade que não dá para ele passar. E agora? Chama engenharia. A engenharia vai ter que ali, ó, em 50 minutos lançar uma ponte ali pra gente passar. E eles fazem isso como? Dá o jeito. O Dá um exército jeito. sempre dá... Dá um jeito. O capitão falava, né? O último fardo é apenas o penúltimo. Então tá sempre pronto para sempre condições dele. Então ou ela vai fazer uma ponte improvisada, ou fazer também uma balsa. Sim. O que ela tem que fazer é com que a gente passe. Independente do Eles têm maneira. todos, a gente fala assim, mas eles têm todos os materiais, Sim, né? Então todos tem, os é que a gente não aparatos. conhece porque não era da nossa arma. Ah, tá. Mas assim, a gente teve colegas, né, e tudo, e assim, é sensacional. Assim, eles têm peças assim que eles vão lá, jogam lá dentro, ela vai se desdobrando assim, forma uma ponte, depois eles Exatamente. recolhem, é incrível. Nessa época que vocês estiveram lá nos treinamentos, vocês chegaram a precisar da infantaria, da engenharia, ou ficaram só na área de vocês? Só na área de cavalaria. Só na área, porque os só na treinamentos eram Específicos. específico para cada arma. Isso. Mas e aí, se vocês forem pra guerra, e todo mundo tem que se unir, Sim. trabalhar em conjunto, como é que faz? Sim, mas aí Aí, o cara de cada engenharia, um- ele sabe fazer o trabalho dele. É, né? Cada um vai para sua arma. Tá, e... Bom, vocês então escolheram o CPUR mas vocês queriam... Você queria o CPUR, Eu né? queria. Você... Eu não, falei que... No caso, eu falei que não queria servir. E aí o subtenente, ele falou pra mim, você vai ter que servir. Eu falei, tá bom, então. Aí ele perguntou se eu fazia faculdade, se eu tava estudando. Falei que na época eu tava fazendo faculdade. Ele falou, então, você pode fazer o CPUR. Fui enganado, na verdade, né? Que falaram que ia sair meio-dia. Poucas Não sai, vezes. né? Porque isso aí é Poucas uma, vezes. é uma observação importante, né? Porque a gente tem que estudar. Querendo ou não, uma das coisas que eles levam ali em consideração para entrar é estar matriculado em uma faculdade. Porque assim, eles sabem que a gente vai ficar pouco tempo lá. Eles sabem disso. Então eles pensam, o exército pensa em que ele está recrutando. Ele pensa, ó, a gente vai ficar 8 anos no máximo com esse cara aqui. 1 ano de formação e 7 anos ele exercendo a formação, dele. a função dele. Então assim, quando ele sai daqui, ele tem que ser alguém lá fora. Exatamente. Ele tem que ser alguém lá Não fora. sai com uma mão na frente e outra atrás. Tanto Então- que eles sempre incentivavam, né? Isso, então é o seguinte, só entra quem estiver estudando. Tá. Então, na época que eu me alistei, eu sabia que tinha o CPUR, mas só que o CPUR que a gente, lá em São Bernardo, né, que é o tiro de guerra nosso, era lá no Parque Dom Pedro, né, que tem o CPUR da Aeronáutica. Não no Parque Dom Pedro, na Avenida Dom Pedro, tem um CPUR lá, que é da Aeronáutica, enfim. Às vezes pode ser NPUR, né? Que é um núcleo. Seu PUR por aqui eu acho que é só aqui. Que tem NPUR. Mas a informação que a gente tinha na época era que você teria que, por exemplo, para se alistar, eu me alistei em São Bernardo porque eu morava em São Bernardo, né? Não podia me alistar em Santo André. E da mesma forma, eu não poderia ter me alistado em São Paulo, porque eu não morava em São Paulo. Sim. É verídico isso? É verídico. É verídico. É que hoje, na verdade, tem essa mais Flexibilidade? é mais fácil, é mais facilitado. Por toda a questão da tecnologia também. Sim. Tanto que tem o Nunes, né? Tem um colega nosso que ele era de Minas. Então, naquela época mesmo, só conseguiria fazer se eu morasse em São Sim, Paulo, né? exatamente. Sim. Ou por- se... Tá. E por conta também que, assim, eles pagam Transporte? o transporte. Então, por exemplo, chama FAT, né? Então, no nosso caso, já era uma bolada, né? Porque a gente mora relativamente longe Sim, do quartel. é. Então, eles visam assim, pô, o cara mora longe pra caramba. Com certeza ele vai se atrasar algum dia. E vai ser muito caro o transporte desse cara. Então, sem condições. Mas no caso de vocês, excepcionais, ainda, né? É, Graças a seguido. Deus. Agora, na época que eu me alistei, foi em
18 anos foi 64 mais 1, 82, né? Tinha 18 anos. 17, né? Alguma coisa assim. A gente tava bem no regime militar e tal, e tinha uma onda assim que ninguém queria servir, porque tinha aquela estigma de milico e tal, que militar era horrível e tal. Hoje tá pior ainda, né? Assim, vocês quiseram servir, né? Quiseram se alistar aí, mas a maioria não quer, né? Acho que a maioria não quer. É muita história, né, que o povo conta, porque realmente, nem só tô falando da época do senhor, realmente era coisa de tapa na cara e você acabou de entrar e tapa na cara, murro na costela. Hoje em dia já não tem mais isso, né? A gente fala que virou um mel, né, o exército. Né? O exército Calma é um lá. mel. Não, tem suas assim também, não, né? tem suas partes sofridas, só que se pegar O que a era, época com dos anos certeza. 80 nem se compara. Então, Com certeza. até hoje as pessoas escutam a história do avô que contou pro pai. Fala Deus me livre. Deus me livre, mas hoje em dia é difícil, mas nem em comparação como Todo mundo que se alista tem lá um contingente Sim. que o exército todo ano precisa, certo? Sim. Tem suficiente gente querendo ou não? Ou eles têm que, de repente, obrigar a gente a servir? Por incrível que pareça, tem, né? Apesar de tem. Às vezes tem gente que quer e fala, desculpa, já deu excesso aqui. Exatamente. Não vai poder mais. Exatamente. Tem aquelas histórias, né, que fala, se chegar lá e falar que não quer, eles te colocam pra servir. Se falar que quer, eles não colocam, mas... Então, histórias. mas eu tenho 4 irmãos, né? 3 irmãos, nós somos em 4. E os 3 mais velhos, né? Que é o meu irmão mais velho e o mais... Depois de mim, nós servimos, sem problema nenhum. E deu excesso de contingente, mas a gente foi... Só que a gente fazia faculdade, né? Apesar de ser tiro de guerra, mas na época a gente já estava fazendo faculdade. E se bem que o meu irmão mais velho, ele serviu, mas ele fez CPUR também. Ele fez o ITA, né? Então ele acabou fazendo lá em São José, lá em CPUR, né? O ITA. Não, é diferente. É o esquema. Lá que da aeronáutica. Lá no ITA é a formação mais assim... Chamado para de tecnologia, né? Mas é o não instituto. é muito a área militar, Mas é mais ele é a área de tenente, né? estudo. Isso, exatamente. Ele vai para oficial, mas ele é mais focado ele vai se focar na área de tecnologia. Para entrar no ITA é bem... Bom, e a vida no CPUR, como é que é? Bom, começa com que a gente entrou acreditando que sairia meio-dia, né? Porque, como nós estávamos falando, tem que estudar. Eles exigem a faculdade pra gente entrar. Então a gente precisa de um tempo para estudar. Quem estudava de manhã teve que mudar para tarde ou noite, certo? Aí não, beleza, vai sair meio-dia para conseguir estudar. Confia. Principalmente a gente, né, que foi pra cavalaria. Até hoje eu não esqueço aquela vez que tava todo mundo pronto pra ir embora já. Primeira vez, inclusive, que a gente ia embora meio-dia. E o major chamou o nosso capitão e perguntou se tinha alguém devendo. Se alguém tinha aprontado algum. Ele olhou pra gente e falou, não tem ninguém devendo. Mas temos um pelotão de voluntários. Estão todos arranchados, coloca o 5º faxina, né? E lá dentro, assim, por exemplo, essas coisas aí, qualquer sacanagem que o superior quiser fazer, tem que fazer. Não tem. Não faz. Tem que fazer. Não tem pra onde correr, né? E é tudo sim, senhor. Se Sim, pestanejar... senhor. Porque até, por exemplo, vamos supor que o tenente... Tenente não, porque a gente tinha mais contato com o tenente porque nós éramos alunos oficiais, então era mais tranquilo. Mas uma patente mais alta pediu para alguém, a patente menor que a dele, fazer alguma coisa. E ele olha e fala, pô, isso aqui o cara tá forçando a barra, ele tá exagerando, eu não sou obrigado a fazer isso. Ele não pode chegar no superior dele e falar, ele vai estar quebrando a hierarquia. Então, assim, ou ele faz ou ele faz. Pra ele falar com o superior do que mandou, ele vai ter que passar por ele. Então, ele vai barrar. Exatamente. Existem aquelas ordens absurdas, né? Mas é difícil de acontecer. Porque hoje em dia é muito mais... fica tudo muito mais em cima, né? A mídia, toda essa questão burocrática. E outra, durante o ano de aluno não tem nada abusivo não, filho. Que mandar, que obedecer. E vocês eram alunos, mas não eram oficiais ainda, certo? Não, aluno oficial. E aí vocês são igual qualquer soldadinho. Não. Tem que parar a cabo, né? Superior, né? Superior. Fardado superior. Mas ainda não tem a patente, né? Quando é aluno, assim. Tem tem a patente de aluno. Tem a patente de aluno. Então, nós éramos superiores, assim, hierarquicamente, né? Soldado e fardado a cabo. Então, os dois eram subordinados. Sargento ainda não, só depois que se formasse. Exatamente. Tá. Mas tinha aquelas também, né? Que às vezes tem um cabo que tá lá 4, 5 anos, e aí já chega o aluno alto, um mês de exército e quer mandar no cabo. O cabo olha pra cara dele. Não. Pô, colega. Depois, né?
Porque não faz nem sentido, na verdade, né? Todo o nosso tempo de formação, Sim, tem a que ter maior humildade instrução também. que era passado pra gente era a questão de chegar na tropa com humildade. Exatamente. Porque ocorria o fato do cara chegar como tenente. Eu sou tenente. Mas, pô, você tá chegando pra um cabo que tá no último ano dele, tá 8 anos no exército. Então ele entende muito mais. Sim. Então ocorria Sim. bastante esse conflito. Então Sim. a maior recomendação que era dada pra gente era sempre chegar com humildade. Apesar de estar numa patente maior, mas a pessoa que tá lá abaixo de você tem uma experiência maior, né? Querendo ou não. Não ser moral de cueca, né? Exatamente. E qual que é a atribuição de vocês lá? Vocês vão... Recebe que tipo de treinamento? É pra guerra mesmo? Vocês estão preparados? Se agora o exército convocar. a Venezuela quiser atacar a gente, vocês estão prontos para ir lá e com todas as estratégias, aquelas coisas para lutar mesmo? Sabe Sim. como é que é? Então, depende da arma, né? Depende da arma, por Não, exemplo. acho que não é nem questão de depender da arma, é porque cada arma vai fazer uma função. A intendência ela Sim. vai cuidar para que não falte suprimento. Água, Exato. comida, Tá faltando isso aqui. munição. A intendência vai mandar. E o nosso exército é show mesmo. Bem preparado. vocês o pessoal não- acha que não, não, mas É, é que o povo tem uma visão meio deturpada do exército, né? Mas Principalmente, sem querer mencionar muito, né? Os últimos acontecimentos É. aí deu uma... acontece. Acontece. os superiores não estão ajudando muito, É, né? Ó, cuidado aí, né? Cuidado que eles te convocam de novo. Né? Tá, mas Então, mas não tem uma hierarquia, que vocês estão falando, tem que respeitar e tal. O superior lá em Simão, lá, ele não tinha que estar defendendo o país e estar ponta firme nos lados e esquecer política e ser uma organização. Nós estamos aqui para manter essa bagaça funcionando. Tinha, né? Mas aí tem interesses próprios, né? Né? Interesses E próprios. não tem com quem recorrer, Não, que você falou, né? É, o que eu tem. falei. O cara A não ser que um grupo muito grande, uma parte muito grande do exército se revolte contra essa pessoa. Mas caso eu não acho vai que aí acontecer, é né? bem bem complicado. difícil acontecer, né? Bom, aí vocês vão lá para os treinamentos de vocês, o que vocês fazem? O que vocês aprendem e como vocês aprendem? Assim, você Bom, vai aprender a dirigir um tanque, a dar tiro, o que é? O nosso foi mais focado no tiro, porque o motorista ele é um cabo, vai ser sempre um cabo. Isso. Não vai ser um oficial. Um oficial ele vai ficar como comandante da viatura, como Sim. comandante da tropa. Então vocês sobem num blindado, tem um cabo que está dirigindo, né? Exatamente. Sempre um cabo, nunca um oficial dirige. Não. Sempre um cabo. O que o Você tenente- sabe dirigir tanque? Não, Não A sabe. gente não aprendeu. Nem ligar? nada. Nada? Não, tinha até as instruções mais para Conhecimento. quebrar nível a de curiosidade, né? conhecimento. Porque o tenente ele até falava assim, né? O oficial, ele é como se fosse o diretor de uma empresa, Tá. algo assim. Ele não sabe especificamente todos os trabalhos, como tem que saber fazer certinho ali. Quem sabe é quem tá ali no dia a dia, na prática, né? Ele sabe. Mas ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer Se tudo. caso precisa. Exato, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Pra ele olhar e falar, bom, que o motorista tá fazendo o papel dele, ok. Aqui o soldado que tá responsável pelo tiro, ok, beleza, tá tudo certo. Ele é o cérebro ali da operação. Até porque ele não dá para comandar se não conhece, né? Como é que ele vai mandar o soldado Exatamente. fazer de tal Moral- maneira moral se de ele não cueca. sabe. O soldado Não só sabe faz se fazer. eu tenho que mandar. Tá vendo Só. o inimigo lá do outro lado, se ele não mandar atirar, ele não atira. Se ele não falar... não- Geralmente é o tenente, o sargento e o cabo. O tenente passa pro sargento passa pro cabo, o cabo pro Nossa, soldado. desse jeito, é. O sargento é a comunicação dos oficiais com a tropa, Com é o sargento. os praças, né? com os praças. Ele é a comunicação ali dos dois. O oficial passa tudo pra ele passa tudo pro Então, resto da tropa. hoje, se te largarem. Outro dia você estava falando para mim, né, que o tenente é o ponto nevrálgico do negócio, né? Porque tem os oficiais lá, os Os oficiais Então, lá, maiores, né, que a gente comendo lagosta lá, e o pessoal no campo, né? E o tenente é o que. fala. Exato. Né, isso era infantário. Era uma coisa assim que você falou, né? Que Sim. o tenente era o cara que tá ali Sim. responsável por. Ele é um oficial que tá começando a ganhar respeito, tá começando digamos agora, assim. ele tá começando agora. Então Que, deixa ele sofrer um pouquinho. apesar mais. de ser um oficial, ele ainda se envolve muito em trabalhos práticos, né? Sim. Uhum. Quando tem o campo de instrução para os soldados, para o aluno, seja para que for, o tenente tá. Muito difícil. Na nossa questão, é até complicado falar um pouco disso, porque a gente tinha muito contato com o oficial maior, com o major, com o capitão, que acaba não acontecendo com o soldado. Sim. Mas Mas o capitão, ele passava bastante da experiência dele. Ele passava vários exatamente. vídeos assim, Nosso da experiência capitão dele enquanto ele era tenente. Ele O que viveu... o capitão, o major, esses caras fazem, assim, no dia a dia? Depende...
Não, porque nós não estamos em guerra. Eles Não. ficam treinando, atirando. Cuida mais da parte burocrática e treinamento. Sim. Treinamento, sim, estratégico, né? E de quem entra, né? Sempre vai ter... lá a MAN sempre vai estar lotada. Então sempre vai ter que ter treinamento. A ESA, Escola de Sargento, sempre vai estar lotada. Sempre tem que ter treinamento. Tem também a ESAO, né? Que é Escola de Oficiais. Isso. Então, para passar de capitão pro major. tem que fazer a ESAO, a Escola maior, de Oficiais. Né? Então, são os oficiais lá do topo que passa instrução para os oficiais. Então, ali começando. E diz uma coisa, a AMAN é difícil mesmo, o negócio, porque é bravo mesmo, tem muita gente que quer entrar. Olha, A carreira militar na AMAN é legal. Eu acho que é legal, mas eu acho que o difícil... Posso estar falando errado, mas eu acho que o difícil não é nem entrar, acho que o difícil é sair, cara. São 5 anos ali. É bem concorrido. Então, assim, igual ele falou, são 5 anos. Então o cara vai ficar 5 anos no exército. Dificilmente ele vai entrar só pra... eu quero saber como é. Sim. Até porque pra ele sair dali depois, só se fizer... Só se for expulso. E aí foi expulso, acabou com a vida dele fora. E lá dentro é difícil porque os treinamentos são difíceis. Sim. Ou a teoria é muito difícil? A teoria é complicada. A prática e a teoria. A gente achou no início que a teoria não ia ser tão complexa, né? Exatamente. Mas a teoria é... O que vocês aprendem na teoria lá? Aprende táticas de emboscada. Reconhecimento, que a cavalaria faz muito reconhecimento. Né? Vai para reconhecer a área. Aí, se vale a pena fazer uma emboscada, o que faz? Não é só olhar e falar, bom, eu acho que faz uma emboscada. Não é bem assim. Tem toda uma regra, assim. Posicionamento dos armamentos. Posicionamento morteiro, de tudo. Né? Milimetricamente, tudo tem que estar muito bem posicionado certinho. Exatamente. Vocês conhecem todas as armas, assim? Eu não... Fuzil, pistola... Nós conhecemos aqui, a gente tinha contato. Né? Ponto .50. Ponto .50, MAG, fuzil, bereta. O canhão 90. Morteiro, que então... Morteiro... É isso que a cavalaria vê mais. Por exemplo, a artilharia vê mais morteiro, né? Morteiro e o obuseiro, né? Isso, obuseiro. E vocês tinham um fuzil, né? Qual que era o fuzil que vocês tinham? É o FAL 762. 762. E a pistola também? E a bereta. Bereta. E vocês andavam com ela com munição? Lá no nosso era bem difícil. Dependia do oficial, né? Dependia do oficial. Questão de segurança, porque a pistola andava... com a gente a todo momento, então na hora que fosse dormir, na hora que fosse usar o banheiro, quando fosse pro alojamento. Então, por questão de segurança, dependia muito de quem era o oficial no dia, de quem estava cuidando do quartel no dia do serviço. Tinha oficial que... deixa. Usa, vai. Usa. Mas, tinha oficial que não, deixa esses moleques. Porque não deveria o cara ter a responsabilidade de ter contato com o fuzil carregado? Porque teve alguns sei acidentes. Se no CPUR, mas tem questão também do cara entrar para alojamento armado, municiado e cometer suicídio, então por toda essa... Mas isso é complicado, Brasil, né? Os outros exércitos também assim. Acontece bastante. Não, sim, mas os caras também andam com arma que não tá municiada. Não, é só no ano de treinamento. Só quartel escola. O fuzil, quando a gente tirava o serviço de fuzil, por ser o serviço da guarda, né, cuidar da guarda do quartel, tirava municiado. Mas a pistola era mais um aparato para informar que estava tirando um serviço num cargo maior naquele dia. A pistola só quem tem são os oficiais. Isso, são os oficiais e os auxiliares dos oficiais no dia. Eu lembro que no início, logo nós começamos a tirar serviço de auxiliar do oficial, deixava todo mundo, né? Nossa, aí chegava no quartel, dava até medo. Você saía com a pistola? Não. Quando a gente chegava e tinha um aluno com a pistola, já dá um... Já dava... não passava muito. Ficava com medo, né? O cara ali, às vezes estava no colchão dele assim, ali tirando, contando munição. O problema é que muitos estão Todo mundo, na verdade, que entra pro CPUR está na faixa etária da saída da adolescência para a fase adulta. Então, nem todos têm maturidade para aquilo. Né? E vocês tiravam guarda na guarita mesmo, ali, em pezinho? O nosso serviço era diferente, né? Então, como nós tínhamos no dia a dia instrução, nós não podíamos tirar todo dia serviço na guarita, porque aí ia comprometer o nosso ensino, né? Nosso aprendizado. Então, nós só tirávamos de sábado para domingo e feriados. Mas vocês iam pra guarita, não ficava 2 horas todos que servem o exército passam pela guarita. Não tem um que não passe por isso. Tem que passar. Né? Não tem um. Nossa, 2 horas demorado. Os primeiros serviços, então,
Você leva o relógio pra hora, esquece. Pior coisa que faz é levar um relógio. Fica lá assim, ó, passou 5 mas minutos. sem levar também, você... Sem levar é pergunta- melhor. Sem É. levar é melhor. E já teve alguma situação que vocês estavam lá com o fuzilzão lá, 762, e de repente ameaçou de ter que pegar ou nunca teve nada assim? No meu serviço nunca. No meu serviço teve uma vez que aconteceu, que o que acontece? Era difícil porque ali era área bem urbana, assim, né? Então era difícil de acontecer isso. No exército, né? É difícil acontecer um cara porque querer ninguém vai invadir tentar, quem que o vai dar as exército, caras ali no portão e fala, deixa eu entrar. Dificilmente. Lá é É. meio que atira e depois pergunta. Não, não, tem o procedimento Tem todo um correto. procedimento. correto. Tá. E aí o que aconteceu no dia que eu tava de serviço? Mas esculhambar também, não, cara. Não, o cara vai entrar lá pra roubar Não, as não, armas. não é assim. Tem todo, É que o procedimento é meio que interno, é sigiloso. Então, se a gente falar, a gente então vai não estar falando como Exatamente. é Tá que bom, funciona lá fala. dentro. Tá bom. Tá. Mas tem um procedimento, sim. E o que Não aconteceu pode só nesse dia? atirar, né? O que Porque aconteceu? Se aparecer uma pessoa e for oficial, E aí? ele mata um oficial. Sério, se você tá vendo o noinha lá, fala, meu, alto lá. O cara continua, tum. Tem essa do alto lá. Tá bom, ó, já tô... Mas não desesperado pode- aí. Não pode Não é atirar bem em assim. área vital Tá, também. não, tudo bem. Mas isso aí é Eu acho regra que de essa não é tiro, tão né? sigiloso, É, não. não. Mas, pô, Isso o cara- não, eu digo senha, contrassenha. Ah, não. Ah, aí- não. Que nem o nosso esquema lá, né? Sim, senhor. Nós temos um negócio do exército lá. né? Eu mando o link pra ele, ele tem que dar a senha. E eu a contrassenha, né? Senão esse link não Sim, clica, que é exatamente. vírus. Pode ser alguma coisa. É. E o que aconteceu? Eu tava falando desse dia, né? Que eu tava de serviço. Tem um quartel, né? Tem as guaritas, que são elevadas, né? E aí tem o estacionamento. O estacionamento é meio que fora do quartel, né? Não tem guarita depois do estacionamento. Então o estacionamento tá pra fora. E aí depois do estacionamento, tem uma casa que eles usam pra uma certa religião lá. E aí normalmente é de madrugada. Esses caras vão lá. E aí eu tava esse dia de serviço, era no P7. Né? O P7 é o posto... Ou é o P6? É o P6, né? Que é o mais escuro. Era lá no estacionamento. É o que P6, fica né? de cara pro estacionamento, de costa pra garagem. Muito escuro lá, fica fazendo barulho, estralo de motor a noite inteira. E aí eu tava lá de frente assim, observando, e aí o cara saiu e começou a rodar assim a Verdade. casa. É verdade. Começou a rodar. Ele começou a rodar. Aí eu falei, isso aí, ele chegava perto do muro, né? Olhava assim, aí ele rodava. Aí o sargento veio fazer a ronda. Eu falei, e aí, aluno, alguma alteração? Eu falei, senhor, tem um cara rodando ali. Aí ele falou, não, normal, esse cara roda toda madrugada aí, nunca ameaçou de entrar. Mas se entrar, você já sabe, né? Não vai entrar. Sim, senhor. Mas essa foi a mais, assim, que... E no treinamento, assim, o que foi mais horrível que vocês passaram? Campo básico. O frio. Frio? Pra ele Nossa, foi pra frio. mim foi o frio. Pra minha parte foi o frio. Pra ele foi frio. Mas as partes de treinamento, assim, que é ruim mesmo é o campo básico, pra todas as armas. Porque Mas igual, como a gente né? foi pra arma base, todos os campos foi um Foram campo puxados. básico, né? É, O que é que acontece lá? No campo básico você aprende instruções de como passar pela água, fazer boia com... sobreviver no mato. Isso, exatamente. Passar nas cordas. E é Ai. tudo, assim, de noite, né? Tem de dia, tem os de noite. dias e tem os noturnos. Aí você chega na beira de um rio congelante no inverno mais frio do... Tem que entrar. passar e aí? É. E aí fala, caramba, e agora? E aí que entra. Sobe no dia, Na hora nem pensa. vai. Na hora nem Não? pensa se tá frio, se senão. pensar demais, não faz. Não Se faz. Tiro de festinha assim atrás. Tem que entrar Isso. mesmo. Tem que entrar. Porque é a preparação pra guerra, né, como a gente tava falando. Então, se vier um cara, tiver 2 caras da tropa inimiga correndo atrás de você não vai pensar, tá frio. Só Tem entra. gente que não entra e fica com gracinha Não, lá. não Todo fica. mundo vai. Tem uns que teve um no nosso campo básico, que tava fazendo instrução junto com o meu pelotão, que ele meio que se recusou ali, mas entrou e no final, depois que a gente passou pela lama, isso já eram umas 10 horas já. A instrução era com o pessoal de infantaria, com o treino de infantaria, inclusive, que era incursão noturna. E aí, depois que passou pela lama, ele não quis se limpar, porque tava frio. Ele não E quis aí, se limpar na jacuzzi. Porque tava frio. Tem que ir lá, entrar, tirar a lama. Porque apesar de se sujar, tudo não é esculhambado, assim, né? E aí, por conta do frio, ele não queria se limpar. Então a gente falou, Até tá bom. porque se deixar Ou seja, a farda na lama, né? Muita lama, ela vai endurecer, né? Então vai virar um monte de pedrinha, assim. No dia seguinte vai...
Cara, está horrível. E aí você vai, fica com a roupa molhada, a roupa de baixo molhada, meia, coturno, Molhado, tudo e molhado. aí? Tanto que tem a E aí- far- Tá, fala. não, tem o segundo fardamento, né, que a gente levava. Isso. Que eles aconselhavam tudo, apesar de ser difícil, né, o pessoal, eles falavam pra gente, né, que é puxado, mas servir o exército não é difícil, porque tá tudo documentado. Então, o que tem que fazer sempre vai estar lá. Pra evitar o frio na noite, troca a farda, tira a farda molhada pra usar no outro dia, põe pra secar e põe uma seca, uma limpa pra você dormir, pra evitar de Pra ter uma secar hipotermia. onde? No chão mesmo. Não seca. Não É sei. É só pra não só dormir. história, Só pra exatamente. não dormir tão Só pra molhado, não né? dar acidente mesmo. Então, uma vez não sei nem se eu posso falar disso, da ração lá. Pode? Do que? Que misturou. Pode. Misturou? Pode. Não. Não? Outra coisa, eu não vou falar. Não, Não, pode falar. não a ração que você trouxe lá pra gente Ah, conhecer, pode falar, tá, pode pode. Pode falar. Não, ele trouxe uma ração e apostou que eu não comeria aquilo lá, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí peguei a ração, abri. O botei senhor tem na- que contar a história toda. Não, foi assim, pô. Eu peguei, Aham. abri o café, fiz lá o cafezinho, a torrada. Torrada não, o que que era? Bolacha, assim, É, comi. café solúvel e. Ah, mas Creme tava, crack. tava É. bom. Depois a janta, né, que era feijão, arroz e um picadinho, botei Molho na goulash. molho goulash. molho goulash. Botei na panelinha, esquentei, botei no pão, comi, tava delicioso, mas no campo não dá pra No fazer campo, isso aí. no campo não dá pra esquentar, né? E aí, como é que É, faz? É, né, como vamos lá, frio tem um mesmo. porém aí, né? O senhor fez na panela. Isso. no Ah, não, fogo. aí- Botei no prato, comi com Aí, talher decente, sim. sentadinho na cadeira. A gente- Tirei até foto. É, a gente tem o fogareirozinho lá, né, pra esquentar, mas aí também é uma outra observação, né? É. Não dá tempo de esquentar. Não, Não dá Não, tempo. não dá não. Então é assim, tipo, o molho goulash, ele é uma gordura, né? isso. Ele Quente é boa, viu? frio é uma gordura, né? Então tira ele assim, faz uma pastoso assim, morde e bora. É. O arroz é um tijolo, né? Literalmente, você tacar na cabeça bloco. assim, ó, é um bloco. Não dá Mata. tempo de esquentar. A ração ela vai suprir o que o soldado vai precisar ali no dia. É. A questão da glicose, o sódio, vai suprir o que ele vai precisar. Gostoso não é, mas passar mal ele não passa Mas também. tem que comer. Não tem outra coisa. Tem que comer. Mas assim, vocês estão lá, não tem o café da manhã. O sargento Não. grita lá, sei lá quem, levanta, engole aquilo, põe a roupa e Exatamente. vai. Sim. Almoço, mesma coisa. Também não para pra Almoço. almoçar. Como é que é? Não. Assim? No campo tem os horários certinhos, é tudo definido, mas você tem uma hora para comer, meia hora você fica pulando até chegar a sua vez de arranchar, né, que a gente fala. Ah, Porque no campo... Joelho elevado. É, joelho elevado. no queixo. No campo, são poucas as instruções que tem. No campo básico, pelo menos. São poucas as instruções que acaba tendo que comer a ração, né? Foi só na última instrução que fez o acampamento. É, Mas foi tem um todo período. O pessoal da intendência vai, prepara toda a comida do exército. Tá. Mas prepara. E vocês já fizeram treinamento que tem que entrar em manilha, assim, ficar todo mundo atrás do outro, naquele lugar escuro, apertado, Sim. e dar aquela claustrofobia, você quer sair daquilo, o cara tem Sim. 50 atrás, 50 na frente. Como é que você faz pra se livrar disso aí? Só vai, continua. No nosso, pelo menos, não aconteceu de alguém acabar se desesperando. Mas tá. tem essas eu me partes que passam. desesperei. Tá? É? Tem as partes que passam naquela tubulação de concreto também, bem apertado. Sim, você embaixo sai- da terra. Né? Você só pensa em sair. Aí quando você sai, você vê que você tá todo ralado. Todo... Mas se o cara fica na frente lá e não consegue, entala, por Aí exemplo. tem um ponto importante. Tem uma coisa muito interessante. De fora tá o superior gritando, né? Ele fala assim, ó. Se o de trás te alcançar, você vai voltar tudo de novo. exatamente. Mas Então ele vai, corre, você tá chegando nele. Pegou na canela dele Ah. assim, ó. você Coitado. sai e volta. Não, ele. O que foi alcançado. Então. Tem que todo mundo manter um ritmo. É. Aí se eu alcancei o cara da frente, significa que ele tá coxambrando, ele tá indo devagar. Ele vai voltar e vai fazer tudo Então de ele novo. sai da tubulação, Volta e faz Ele o vai percurso fazer. tudo de novo. mas isso quantos metros tem mais ou menos? Ah, o que embaixo da terra mesmo não é muito, não. Ele vai assim, faz umas curvinhas e tudo, mas não é, Mas deve bastante. ter uns 2,5 metros, 3 mais ou menos, que tem uma quebradinha Não, assim, cara, né? acho que é mais. Tem. Não, acho Acho que que é um mais. pouco Será? mais. Acho Porque que não. ele desce, tem a parte que desce, ele fez assim. Aí ele foi pro lado, foi pro outro, e aí a parte que sobe. Eu acho que é longuinho o negócio. É porque eu me desesperei, então acho que foi mais longe do que parecia. Você desvirou por quê? Ficou claustrofóbico? É, eu tenho isso, né? Então, É. no lugar fechado eu fico bem assim. Aí E ele aí, chegou meu? lá embaixo, Mas se der algum problema, a equipe médica sempre tá perto. pra mas cada um. ali eu pensei o seguinte, a equipe Não, médica você vai não fazer tem o quê? quem Eu tô tá embaixo fazendo, da não terra. pensa, né? Mas E você vai ficar em situação que a água tava batendo aqui, era só pontinho no nariz ou não Sim, chegou? É. fuzil aqui acima de tudo. horrível. Fuzil acima de tudo. E mesmo com tudo isso, vocês
Vocês gostaram da experiência, Sim, né? Faria exatamente. tudo de novo. Faria tudo de novo. Né? É puxado, mas quem entra pro exército é difícil não gostar. Não querer. É mesmo? É. Mesmo com todas essas... Mesmo com toda. E por que Tem que vocês- uns, né, que não. Por que vocês não seguiram assim? Falar, pô, legal, vou ficar nesse negócio aqui. A gente levou em consideração outras coisas, né? É um Gente- dia a dia meio complicado, né? Até para uma pessoa assim que quer ter uma família estável, ficar em um lugar, se estabelecer em um lugar, é meio difícil, né? Não Às se vezes estabelece mesmo, porque viaja, troca viaja muito. bastante, troca bastante. Troca lugar. bastante mesmo. Sim. Troca bastante E mora lugar. naquelas residências chinfrinzinha, né? Você Não, pode ter sua casa. pode Pode ter ter sua sua casa, casa. pode ter Uns sua casa. preferem morar na Vila Militar, né, que fala, mas. Que seria, levaria, mas se- é porque quem é de carreira e fica sempre mudando de residência acaba preferindo por não ter uma, né? Porque. não vai mudar mesmo. Então, E a Exatamente, vida, não- assim, não o se mundo apegar. dele, a vida dele o gira em torno exército. do exército. Ele Gira em torno do meio exército. que não, Porque- não entende a vida real do lado de fora, assim. Não, entende, só que É. a alma dele pertence ao eu exército. ia porque falar isso. eu ia falar 10 isso. horas da noite, se ligar pra ele tá lá, ele vai ter que estar lá. Eles falavam assim, ó. Na verdade é o Fim de oposto, semana. né? Eles falavam assim, ó, senhores, quando nós entramos, né? Senhores, a partir de agora, a alma de vocês pertence a Deus e o corpo ao exército. É, exatamente. Então, assim, acabou. Já teve o caso, né? Acho que a gente recebi uma mensagem, era tipo quase meia-noite. Foi. Tem que vir pro quartel agora. Eu moro muito longe pra chegar lá. Eu falei, nossa. Foi cara, o dia que o agora- rapaz morreu lá, né? Que a tinha gente que fazer tem a que guarda, dele. do né? casamento dele. Casamento não, do enterro do enterro enterro. dele. Velório. Coitado, Depende com quem É. vai casar, né? Aí acionou, mandou mensagem ó, pra vir agora. Nossa, verdade. Aí eu falei, bom, vou ter que pedir um Uber, né? Até o Uber demorou pra achar. Manda a Muito conta pro exército, né? Ah, mano. Aí a gente ouve, né? Senhores, o soldo de vocês não tá atrasado não, hein? O soldo é o pagamento, né? O soldo não tá atrasado. Então vocês parem de gastar com besteira aí. E aí tem que ir. É, né? E aí vai, chega lá, todo mundo meio assim. Mesonda. Até o capitão meio assim. É verdade, pegou todo mundo de surpresa. Todo esse mundo dia. de surpresa, todo mundo. Você acha que a vida civil, se quem segue carreira no exército, a mesma pessoa, né, que nem vocês, um foi seguir no exército, outro foi na vida civil, assim, qual que no fim, se fizer todas as tarefas direitinho, qual que alcança mais, assim, na vida profissional? Quem seguiu a vida militar Ah, é? tem mais probabilidade. Por toda a questão de disciplina e tudo mais. Depende, assim, dependendo da arma que ele ficar, dependendo da região que ele for, por exemplo, se o cara for pra infantaria, for pra região da Amazônia, região de fronteira, ele vai sempre estar ralando. Mas se ele for pra uma arma mais administrativa, Vai ser uma empresa. né? souber se Ou seja, organizar, É legal, consegue. né? É, exatamente. E se ele sai do exército, ele tem meio que, vamos dizer assim, um apoio, um auxílio. não, ele tem um campo aberto no mundo privado. Não, ele não, Não, tem ele nada. não, Porque, não. por exemplo, nós saímos. O que a gente vai fazer aqui fora? Não, mas vocês... Limpar canhão. Não, tem. Assim, tem uma certa credibilidade pela questão da responsabilidade e Sim, tudo da mais. disciplina. Mas proveito mesmo no mundo civil que você aprende lá dentro é bem difícil aplicar. Mas aqui fora. consultor de alguma coisa, uma empresa de segurança, essas coisas, nada não, né? Isso já tá bem saturado, né? É, A empresa de segurança que tem aí é porque o cara é ex-militar. É, Então, E o- tá bem já, saturado. já foi assim, né? O pessoal até fala que antes o cara que entrava como soldado chegava a cabo ou a sargento, saía, tinha uma vaga direto para civil. Hoje em dia já não é mais assim. E comparando o exército brasileiro, não o tamanho nem recurso, mas assim, em termos de carreira do exército brasileiro e do exército americano, a gente, lá é uma outra mecânica, né, parece. Muita gente Ah, entra, lá é fica muito diferente. tempo, fica a pouco tempo, sabe? carreira no exército brasileiro é mais estável. Porque Ah. depois que você sobe para um posto, você não volta. Por Então, conta dos 10 anos, né? por questão dos 10 anos e também porque você passou pela AMAN. Aí saiu como aspirante, fica 6 meses como aspirante, passa a segundo tenente, depois a primeiro. Você não volta, não tem como você passar, porque você sobe de cargo conforme o seu tempo de exército. Já nos Estados Unidos é mais uma questão de meritocracia, então foi tantas vezes para Israel, lutou tantas vezes no Iraque, tem tantas batalhas, tem tantas medalhas, ele sobe de cargo, mas da mesma maneira que ele está num cargo de tenente, num cargo de capitão, se ele fizer alguma coisa que for do desagrado de um comandante, ele volta para soldado. Então, Ah, lá é assim, né? por isso que lá tem, nos Estados Unidos é mais comum essa questão de problema psicológico, que o cara vai pra guerra, volta
volta pro mundo civil. Entendi. Não Volta tem... totalmente conturbado. Ah, Já no tá. Exército Brasileiro não é mais estável essa questão, né? Isso faz o pessoal daqui ser mais tranquilão, mais acomodado. É, né? sim. Mas também Lá o cara temos tem- nossos problemas, né? Tanto que tem bastante psicólogo no exército. Até nós mesmos, quando nós estamos deixando o exército, meses antes já começa o nosso tratamento, né? Tem um psicólogo que acompanha os alunos para acompanhar, assim, essa desconexão, né? Com o mundo. Tem muitos que Militar. não aceitam. Né? Tem muito militar que é de carreira, é formado pela AMAN, que quando termina, tá 50 anos no exército, acabou, não tem mais o que fazer, ele volta para fazer um trabalho administrativo. Sem Porque farda, senão o sem cara não nada, aguenta. mas ele volta, porque ele não quer A sair. gente tinha bastante disso. Né? Tinha Lá bastante. tinha bastante. Porque o cara não aceita sair. Mas é complicado, mas depois que acostuma, assim, até, por exemplo, pode ser muito puxado, assim, tudo, mas, por exemplo, quando nós saímos do quartel, sair para aqueles Queria voltar. portões, assim, e Nunca olhava mais, o mundo né? lá fora. É. Não, olhava o mundo lá fora, a gente, tipo, a gente olhava assim e falava, pô, cara, acho que eu consigo vencer qualquer coisa. Ah, tá. Porque é tanto obstáculo, tanta coisa, tanta pressão, tanta disciplina lá dentro, que chega aqui fora, você fala, pô, cara, acho que independente da situação que eu passar, eu acho que não vai ser 1/3 do que eu passei lá dentro. Exatamente. Então a gente sai assim, moral lá em cima. Você sai moral lá em moldado, cima. né? Forjado. Sai forjado. Não tem Exatamente. nada assim. Até barato vocês comem. Não chegaram a tão comer forjado barato? assim. Não tão forjado. Não, mas assim, vocês- mas se tiver mas que comer, a gente come. Fazia umas coisas nojentas, não fazia? Ah, Fala aí. Tinha umas misturas Não, saborosas. o mais nojento que a gente passou foi as misturas mesmo, de misturar o arroz lá com bala de goma, que fizeram misturar, mas Ah, mas Nada isso aí é muito- brincadeira de é. criança, pô. de molho goulash. já Chega a mergulharam, terra, não fica tão já mergulharam em esgoto? Já. Ah, lá no campo básico, né? O campo básico. A jacuzzi que nós falamos aqui era nada mais que um esgoto. É. A gente tomava banho no esgoto. Mas pra quê? No esgoto? Pra... Tem que. Tem que Porque o exército, né? Vai entender. Não, mas Como que dizia aquilo lá? É só o fogo mais forte. Como é que é? Que forja a espada mais brilhante. Alguma coisa assim. Mas se você Não estiver é. aqui na guerra e tá no esgoto do estrangeiro, Exatamente. né? Que o esgoto nosso ainda vai. Você entende do estrangeiro? Complicado, né? Do, sei lá, que país aí, na Índia. Sim. Esgoto Mas de lá se deve ser tiver aqui, maravilhoso. né? né? Se É tiver mais aqui, pra vai. questão de forja mesmo, pra É, perder esse medo. Porque Sim. não vai matar, né? No caso. Não mata, A gente né? fala que é o esgoto, mas né, não tinha lá fezes de outros militares. Não, Mas sabia. era o. Pelo Pelo menos eu não você procurei. Eu também. Eu não procurei. sabe. Tá, e assim, nós temos alunos formando no ensino médio e tudo mais, procuram uma carreira. Vocês acham que seria viável eles tentarem uma carreira militar? Você acha que é legal assim? Sim. Com certeza. Eu acho que devia ser 100% obrigatório pra Qualquer todo pessoa. mundo, né? Todo Pelo mundo. menos um ano. A pessoa sai totalmente mudada. A pessoa sabe? sai outra. A pessoa, É. Como dizia o coronel, né? Era comandante do quartel no nosso período, né? Quando nós entramos, ele falou assim: senhores, vocês ainda têm o cordão umbilical ligado com a família e a mãe de vocês. A nossa responsabilidade aqui é cortar isso. Vocês vão sair daqui independentes. Dono de vocês mesmos. E acontecia muitas vezes, né? De tipo, no internato. Eu esqueci a escova. Mãe, tem como trazer aqui? Não dá, né? Escoci o ursinho de pelúcia. É, Aí a chega chupeta lá, tá em casa. senhor, eu esqueci tal coisa. Minha mãe pode trazer? Guilherme. A mamãe? A mamãe vai Existe trazer? Ele isso. falava lá na frente, lembra? O coronel falava. Achei que sua mãe vai trazer aqui. E não é bem assim, né? Então, forja literalmente uma pessoa pra vida, né? Aprende a dar o seu jeito, né? Sozinho. Exatamente. Aprende Não- a se virar. a gente aprende lá que não tem nada que não possa dar um jeito. É. A gente não chega assim, uma coisa e fala, pô, isso aqui não dá pra resolver, esquece. Não, lá não tem isso. Tanto que falava, né? Quando a gente ia pros campos, falava que um militar com a fita isolante, um pedaço de borracha, chega bem longe. Exatamente, porque a gente tem que dar um jeito e pronto, acabou. Então a gente leva isso pra vida, né? É. Às vezes chega e fala, muitos que não tiveram esse preparo, não tiveram essa oportunidade, desistem na metade do caminho, e a gente tem essa garra, né, assim, pra ir mais longe, né? Às vezes não é nem porque a gente não é melhor que ninguém, né? Mas é porque isso foi enfiado goela abaixo, entendeu? A ter disciplina, ir atrás, né? Então, por Entende isso... que só a gente vai conseguir, né? Sim. Só se você quer chegar a tal lugar, não adianta querer ir pelo caminho mais fácil. Você vai adianta. ter que passar.
Tem gente que desiste no meio? Pode desistir? Não. Não pode. Não Tem pode. uns que querem, né? Tanto que na Não primeira sai. semana tem Tem a semana 0. tem a semana 0 que você vai de calça jeans, vai de cotonete, né? Que fala, vai de calça jeans azul, Maravilhoso. camiseta branca. Ali eles fazem de tudo pra vocês saírem. E Faz ali de aí você tudo ainda mesmo. ali você ainda pode desistir. Passou a semana 0 pra começar o internato, esquece. Eu quero sair, não sai mais. Ali Você é só tipo se for assim, expulso. temos 300 aqui. Aí tem a semana 0, beleza. Nesses 300 a gente tem que tirar a diferença. Pra dar 170. Vamos tirar, vamos dar o nosso jeito pra desistir, tirar eles e pronto, acabou. E muitos desistem, desmaia, quer ir embora. Mas quando entra... Bom, nós temos que encerrar, mas eu queria ver essa espada que vocês têm aí. Rapidinho, só pra produção. Dá tempo, né? Ver a espada. Essa espada o que que é exatamente? Mostra aí. Na verdade é um símbolo só, né? Só um Apenas um símbolo, né? O pessoal usava ela pra lutar? Olha, No caso da cavalaria é o sabre, né? Que ele é no curvado. caso da cavalaria, na cavalaria é o sábio. Esse é um sabre. Esse é o Ele sabre. tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, tá aí dentro. Pode, Beleza, pode desembanhar. Quem que assinou aqui? O Dom Pedro? Não, o Dom Pedro não, o Caxias, né? Caxias. Assinou mesmo, né? E assim, Esse é um sabre. esse é um sábio. Isso era pra... O pessoal lutava com isso aqui. Era. Sim, Hoje é sim. hoje é um símbolo, né? Um símbolo de oficial do Exército Brasileiro é o sábio. É um símbolo. Ah, legal. Então, A na cap- formatura, toda a formatura de aspirante, o oficial recebe a espada, ou no caso do cavalariano, o seu sábio. Isso aqui é uma arma mesmo, você não pode É ficar uma arma circulando branca. por aí, É né? uma arma branca. É uma arma branca. É uma arma Apesar de... No caso da cavalaria é o sabre, porque em cima dos cavalos a espada quebrava, né? Quando dava pancada. Então fizeram curvada Sim. pra na hora da pancada Não quebrar. Não quebrar. Bom, Exato, então. Meu, deve ter zilhões de histórias, não, certeza. não Deixar. vocês não contaram nenhuma. Com certeza. Não, beleza. Depois tem que voltar aí e falar mais, né? Contar Sim, outras sim, histórias, sim, casos, etc. e Sim. tal. Então, apoiado, o pessoal deveria, então... Com certeza. vai lá Se pro precisar exército. de Quem ajuda aí você pra... não tem como se arrepender. Não tem como. Precisar de ajuda Não, aí eu pra... não fiz CPUR, fiz tiro de guerra e já... Claro que eu não gostava de estar lá, né? Que era meio zoado o negócio. Mas depois você olha pra trás e você fala, pô, foi legal. Sim, né? com certeza. É isso aí. Muita disciplina, respeito e hierarquia, né? Isso. Isso que Exatamente. falta na nossa Tanto sociedade. que Com você certeza. vai pro mundo civil, você acaba tendo um baque. Você fala, É até estranho, é até estranho. como isso pode, o pessoal deixa isso acontecer, mas... Uhum, é. Chamar, às vezes, um superior de você, É. isso pra gente não existe, né? Então, mesmo que o meu superior tenha Mesma idade. mesma né? idade, eu vou falar sim senhor, não senhor pra ele, porque a gente foi ensinado assim, né? E aí chega, às vezes, vê assim, falando você, ou o filho chamando o pai de você, né? Falando pra você, Não faz a cama, né? não arruma É, a cama, não prende a cama com Não deixa lisinho. Não engraxa deixa sapato, lisinho, nem não engraxa engraxa cinto. sapato. Tá bom. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, Nós vocês terem agradecemos. vindo. Foi muito legal. Agradeço. Pena que é pouco tempo. Sim. Eu gostaria que você que está nos assistindo curtisse, compartilhasse e colocasse seu comentário. E agradeço a sua presença e assistir o nosso vídeo. E eu vejo você no próximo episódio.